mais importante da minha empresa são os meus clientes. Os meus clientes têm que ser bem tratados, os meus clientes têm que ser bem servidos, os meus clientes não podem ser enganados, eu não minto para os meus clientes. E por isso é que se calhar tenho a carteira de clientes que tenho na empresa que tenho hoje, porque eles confiam, se a Dora diz que o produto é bom, é porque é. E se o cliente, só me aconteceu uma vez, mas se o cliente me disser, eu não gostei do produto, não estou satisfeito, substituo por outro ou devolvo imediatamente o dinheiro, sem questões. Eu prefiro perder dinheiro num negócio do que perder um cliente. Está fora de questão. Portanto, se os meus princípios são esses, imagina a cara de tola que fiz quando o senhor me diz para pôr um quadro para tapar uma racha na parede. Portanto, está fora de questão. Mas adoro a construção, ainda hoje construo. Depois sigo para as próximas. E agradeço a experiência que tive ali, porque foi o princípio do meu gosto pela construção. E hoje construo. Tenho ao meu lado o melhor técnico de obras do mundo. Portanto, constrói muitíssimo bem, com muita qualidade. Aliás, a guerra dele é exatamente que os colaboradores, não gosto de chamar empregados, porque acho que essa palavra é um bocado bruta, mas os colaboradores, temos que ser colaboradores uns dos outros, prefiro chamá-los assim, quando fazem disparates. Tira tudo, faz novo, dá prejuízo, depois dá, mas o cliente tem que ficar bem servido. Portanto, e é fantástico, é isso que o cliente quer. É isso que o cliente quer. Por isso é traz que confiança, não é? a construtora tem os clientes que têm fiéis, preferem esperar um ano para fazermos uma obra do que mudarem de empreiteiro. Muito bem. E então, onde é que veio a escrita? Exatamente. Depois, ainda há mais. Eu ainda há bocado esqueci-me de dizer, quando vocês me perguntaram quais eram os meus sonhos de menina. Agora lembrei-me do Tony. Um beijinho para o Tony, gosto muito dele. Os sonhos de menina, eu tive os meus sonhos de menina. Escrever a história da minha vida. Portanto, era um dos meus objetivos. Escrevi o primeiro livro muito cedo. Toda a vida escrevi diários, desde que comecei a escrever. Portanto, tenho diários ainda com aquelas letrinhas de primária, juntar sílabas. Tenho guardados. Tudo. É de uma caixa deste tamanho. Ainda ontem falei dela com uma pessoa com quem estava a jantar. Tenho uma caixa deste tamanho com os diários que eu escrevi a minha vida toda. Deixei de escrever a determinada altura, depois já explico porquê. Porque, como tenho falta de memória, sempre tive, isto é um problema na faculdade, tinha que fazer cábulas com datas e coisas porque me esqueço. Até aqueles que têm boa memória fazem. Sim, mas eu tenho uma falta de memória brutal e agora, cuidado, está a ficar pior, sinceramente. E preparem-se. A determinada altura, a falta de memória é uma chatice. E então fui sempre escrevendo. Obviamente, aos 6 anos não me passava tal coisa pela cabeça, não é? Mas como eu tinha muitas irmãs, e parecendo que não, o muito torna-se muitas vezes pouco, causa-nos um bocadinho de solidão. E a mim, muita gente faz-me confusão, sempre fiz. Tanto é porque eu sou muito zen, sou budista, portanto eu gosto tudo muito calmo em casa, luz baixa, não gosto de barulho, não gosto de muita gente à minha volta. Gosto de conviver com amigos de vez em quando, mas se fosse sempre nem pensar. Aquelas casas cheias de crianças a gritar por todo lado, eu ficava louca, portanto. Daí também um dos meus objetivos de ter só um filho. E a escrita, logo quando era pequenita, dava-me essa vantagem de a solidão, eu e o papel, e tentar ignorar o barulho à minha volta. Apesar de que a minha casa não era barulhenta, porque o meu pai era tipo militar e não se podia fazer barulho em casa. Mas havia muita gente e isso sempre me fez muita confusão. Portanto, o escrever era um refúgio para mim. Óbvio que isso depois mais tarde me ajudou. Como é que eu vou escrever uma biografia se não me lembro de tudo, nem das datas, etc. Portanto, era rebuscar tudo aquilo e traduzir aquilo para uma história. Eu não sei inventar histórias, portanto, só consigo contar verdadeiras, mas, obviamente, no âmbito de uma ficção, não é? É óbvio que se me perguntarem, os cortinados que estavam lá atrás naquela cena eram vermelhos. Sei lá, não me lembro. Temos que aflorear ali a história, não é? Agora, os pormenores e os acontecimentos, sim, lembro-me, não me lembro a data, vou ver, os diários ajudaram-me para isso. Eu já lancei o primeiro livro, o segundo, porque é uma trilogia, falta o terceiro que ainda está no forno. Portanto, já está a ser fabricado. Também a vida ainda continua a ser fabricada. Pronto, já devia estar pronto, porque o primeiro já foi lançado em 2013, o segundo, penso que 2 anos depois, e agora estamos em 2021, o terceiro não está cá fora. Fico muito feliz com o resultado dos livros, não estava à espera que as pessoas gostassem tanto. E há pessoas que me escrevem com muita regularidade a perguntar, Dora, o terceiro livro, quando é que sai? Eu não tenho tempo. É muito isso. Eu trabalho 16 horas por dia. Só se eu não dormir. Quer dizer, porque não tenho tempo. E para escrever preciso estar inspirada. Eu tenho que escrever de noite.
porque durante o dia não consigo. Há barulho, incomoda-me, portanto eu tenho que escrever de noite. Mas como de noite tenho que dormir, porque às 9 da manhã a minha empresa tem que começar a trabalhar, portanto não tem sido compatível. E férias é qualquer coisa que escasseia já há algum tempo. Portanto, está meio escrito, já não falta tudo, a parte pior já está escrita, eu já explico porquê a parte pior. Quando é que eu lanço o primeiro? Querem saber? Sim, Pronto, sim. estava escrito e eu pensei, bom, eu não tenho conhecimento de editoras, nunca lidei com essa área, não sei como é que se faz. E ali está, o primeiro. E há um dia qualquer que o meu marido me diz: Dora, tu tens o teu livro escrito, está na gaveta a fazer o quê? Tanto trabalho que tiveste, este é o segundo, e agora não lanças o livro. Eu disse: bem, não encontrei a editora certa, ainda não encontrei quem aposte no livro, nem sei como é que isso se faz. Mas também nunca tinha tentado. Sim, Se você não tentar, não consegue nada. E eu disse ao meu marido: mas eu prometo que eu vou lançar o livro. 2 dias depois, o meu marido faleceu. E esta parte já é difícil de falar sobre ela. Podemos avançar. Ok? Sim. E, ou seja, lançar os livros começou a ser, desculpem, Não faz mal. Não faz mal. começou a ser um objetivo da minha vida que eu tinha que cumprir, porque eu prometi. Desculpem, não é fácil para mim. Faz mal. E então eu contactei algumas editoras pouco tempo depois de ele morrer. E o livro foi logo aprovado por 2, escolhi uma. Ai, pá, desculpem, não era o objetivo. Não faz mal. Não é fácil para mim, já passaram 8 anos e tal, mas continua a não ser fácil para mim falar sobre este tema. E eles estão aí, portanto falta o terceiro. O terceiro, obviamente, que conta a parte pior da história, que foi a perda dele. E quando isto nos acontece na vida, nós perdemos o chão, perdemos tudo, perdemos tudo o que era até aquele dia, 7 de março de 2013, deixou de ser, não é? Portanto, mais uma vez a vida leva uma reviravolta. Todos os planos, todos os objetivos caíram por terra, porque ele fazia parte deles todos, não é? E tive que começar tudo outra vez. Tive que voltar a aprender a andar. Lembro-me de ter chegado ao ponto de não ter peso suficiente para conseguir caminhar. Portanto, a minha vida, tudo que eu construí até ali, a seguir destruiu-se. Portanto, eu tive que reconstruir tudo outra vez. Tal e qual como quando tinha 14 anos e comecei a caminhar, a trabalhar, a aceitar projetos. Quando o Luís faleceu, aconteceu a mesma coisa. Eu tive que renascer das cinzas e voltar a aprender a viver, desta vez, sem tudo aquilo que tinha sonhado na vida, que era ter na minha vida um anjo. A vida deu-me um anjo por muito pouco tempo. Então, qual foi sempre o objetivo dos livros? Eu acho O que que é que ia passar às pessoas? o que eu queria passar às pessoas era a minha experiência. E a minha experiência não foi sempre boa, que eu fiz muita asneira, não é? No fundo era, através da minha história, era e é, porque estamos todos aqui vivos, e os livros estão aí, o terceiro há de sair, se tudo correr bem. A minha ideia era ajudar principalmente as mulheres, e eu nasci em 1973, hoje as coisas são um bocadinho diferentes, a terem garra, a seguirem os seus objetivos. Pedras no caminho, encontrei muitas, guardei-as todas. Um dia vou construir um castelo com elas. Não as atirei a ninguém. A vida não é fácil. Se fosse fácil, não estávamos aqui, não é? As pessoas têm aquela coisa de, vamos nos portar bem, que senão quando morrermos vamos para o inferno. Eu acho que no inferno estamos nós. Porque acho que aqui é que as pessoas se maltratam, aqui é que acontecem desgraças enormes. Portanto, eu acho que se há um critério de inferno, talvez seja isto onde nós estamos. Portanto, temos que criar um inferno bom para se viver, não é? E temos que lutar pelo aquilo que queremos e não podemos deixar que as pessoas nos tirem o tapete debaixo dos pés no sentido de nos tirarem os nossos sonhos, percebe? Eu acho que a maior parte das pessoas com quem nós nos cruzamos arranja problemas para as soluções.
Vocês chegam muitas vezes ao pé de alguém e diz, olha, a solução para o teu problema é este. E ela vai arranjar um problema para aquela solução. Portanto, não se esforça por arranjar a solução e ainda arranja um problema. No fundo, eu queria e quero que os meus livros sejam inspiradores. E o feedback que tenho é que são. Portanto, que as pessoas se revêem algumas partes da história, porque há coisas que me aconteceram a mim, que já aconteceram, obviamente, a outras pessoas, não é? Eu queria dar força às pessoas, queria que elas... Às mulheres, principalmente. Eu escrevi um livro para mulheres, mas foi lido por muitos homens também. Portanto, eu pensava que estava a escrever um livro para as mulheres. Isto é um programa também dedicado às mulheres. Mas eu tenho muitos leitores homens. Em muitos sítios do mundo, por incrível que lhe possa parecer. O feedback foi tão bom. O carinho que eu recebi das pessoas foi tão aconchegante. Eu gosto tanto de miminhos. Que acho que valeu a pena. Portanto, e a promessa que eu fiz ao meu marido... Eu vou cumprir, tenho que lançar o terceiro. Sendo que grande parte daquilo que é ali contado é verídico, o terceiro era o mais difícil de escrever. Porque a minha ideia, quando eu pensei em escrever um livro, era tudo acaba em bem. Estão a ver, eu passei por isto, passei por aquilo, passei por o outro, mas depois tudo acabou bem. Mas ele não acabou. Pronto, mas há uma parte da história que acabou mal, portanto não era suposto o meu marido morrer com 43 anos de infarto, quando emanava saúde, não é? Quer dizer, nada daquilo era suposto. Era mais fácil ter morrido eu, porque não me cuido bem, do que ele, que era mais saudável, pelo menos aparentemente parecia. E morre assim, de repente, sai de casa, acordo para as 9 da manhã para ir trabalhar, como todos os dias, perfeitamente normal. 9 horas, meus telefones começam todos a tocar, alguém me diz pelo outro lado do telefone, o teu marido desmaiou, vem aqui. Eu chego ao hospital e dizem, o teu marido morreu. Quer dizer, ninguém está preparado psicologicamente para isto. É tirar o tapete debaixo dos pés. Não era assim que a história tinha que acabar, porque eu queria escrever uma história de amor. Entende? Porque a Núria, que é a protagonista destes livros, o que ela procurava era o amor. Porque o amor consegue tudo. As pessoas amadas não fazem mal a ninguém, são felizes. Já se está a partir um bilhão. E era essa a mensagem que eu queria passar. Lutem por aquilo que querem, pelo amor, por serem felizes. Pessoas felizes conseguem tudo. Pessoas amadas conseguem tudo. Não fazem mal a ninguém. Não façam mal aos outros só pelo facto de ter acontecido alguma desgraça. As pessoas não têm culpa. E, independentemente daquilo que me aconteceu a mim, e eu vou retratar isso no terceiro volume, eu nunca me tornei uma pessoa má, nem ressabiada, nem tratei mal os outros, nem me virei contra o mundo, ou contra o Deus, ou contra seja quem for que tome conta disto tudo. A vida é o que é e há coisas que são inevitáveis. Demora tempo para enraizarmos e para aceitarmos a perda de alguém. Eu já tinha perdido a minha mãe, que me custou horrores, eu perdi o meu irmão, portanto, relativamente à experiência de perdas, eu já passei a licenciatura, pós-graduação, os mestrados, doutoramentos, tudo, porque eu já perdi pessoas de quem eu gostava muito e gosto, porque o amor também não morre com elas, não é? Isso dá-nos uma outra perspectiva da vida. E agora uma coisa boa. Diga. Dora, este percurso profissional, quais foram os melhores momentos? Eu tive tão bons momentos na minha vida, tantos fez. momentos bons. Olha, eu posso dizer que ninguém é 100% feliz, nem ninguém é 100% infeliz. Mas eu sou uma mulher muito feliz, apesar de tudo. Realizada. Realizada. Sabe porquê que me sinto realizada? Porque aquilo que me proponho fazer, faço. Por mais difícil que possa parecer, eu faço. Portanto, e sempre que eu atingi um objetivo, eu fiquei muito feliz. Sei lá, eu detesto passar a ferro. Mas tenho que passar. É uma alegria Mas quando quando se fica- acaba, Epá, quando é a última. pendurado. Exatamente. Quando é a última Fantástico. peça. Eu consegui. Já sentiu isso? Todos os dias passa ferro. Sempre que Só vou estamos passar a falar de passar a ferro, não é? Pronto. Ou seja, se o objetivo for muito além do que é passar a ferro e chegamos lá e atingimos, boa, não é? Eu, quando fundei a empresa que tenho atualmente, não sei se posso dizer o nome dela, se não. É sua, para mim é sua. Pronto. Minha empresa se chama Spiral Sequence. E fundei esta empresa para juntar todas as minhas atividades numa só empresa, porque tinha várias e era mais confuso. Portanto, eu pensei, na época já de pandemia, no início da pandemia, era preciso EPIs para Portugal, não havia máscaras, não havia álcool gel, não havia nada, e o que se arranjava era uma fortuna. Eu pensei, ok, o meu país precisa disto, é isto que eu vou trazer para Portugal, portanto, tenho que arranjar.
E houve pessoas que me disseram, pá, tu és completamente doida. Eu estou agora no meio de uma pandemia em que se calhar o mundo vai entrar numa crise brutal e num buraco financeiro sem precedentes. Tu vais abrir uma nova empresa. Eu vou. 90% das pessoas não apoiam aquilo. Ela está completamente doida. E eu era diretora administrativa de uma empresa na altura, que não é minha, essa não era minha, ganhava muito bem. E vais deixar um emprego ganhar um balúrdio desses para fundar uma empresa para ti? Vou, porque naquela empresa não consigo fazer aquilo que eu quero.